Fala galera, meu nome é Kaelen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados. Na aula de hoje a gente vai ver a função map, é uma função muito poderosa aí no Python que utiliza aí, uma função e um iterador aí, e ele aplica essa função várias vezes nesse iterador, é uma função bem poderosa. Então bora lá pro Jupyter. Bom, então a gente está aqui no Jupyter, a gente vai começar aqui com a função map, tá? E a função map, ela recebe uma função dentro dela, um iterador, uma lista, uma tupla, alguma coisa do tipo. Ele vai aplicar essa função a cada elemento desse iterador. Tá? Então vamos supor aqui que a gente tem uma função somar 1, onde a gente recebe um número como argumento e a gente retorna esse número mais 1. Beleza? Aí a gente tem uma lista com os números aqui 5, 10, 15 e 20, por exemplo. Tá? E o que a função map faz? Vou colocar ela aqui, map. Eu passo uma função, então nesse exemplo eu vou passar aqui a função somar 1, e eu passo o iterador. Nesse exemplo eu vou passar aqui uma lista, tá? Que nem eu falei, pode ser uma tupla, pode ser um dicionário, vou passar uma lista. E vamos ver o que ele retorna. Ele retorna justamente um elemento, um objeto map, tá? E a gente consegue ou iterar sobre isso, ou por exemplo, jogar ele dentro de uma lista. Vou jogar dentro de uma lista só para ver o resultado. E ó, ele somou 1 aqui em cada elemento desse. Então, o que o map faz? Que nem eu falei, ele vai aplicar a função a cada elemento. Então, ele praticamente pegou esse meu iterador e foi passando por cada elemento, iterando em cada elemento. Então, pegou o número 5, aplicou essa função. Então, o número 5 mais 1 dá 6. Pegou o número 10, aplicou essa função. E assim por diante. E aí, essa função ela fica muito poderosa quando a gente usa a função lambda que a gente viu na aula passada, tá, junto com a função map. Então, por exemplo, vou já criar aqui um list, um map, e aqui dentro eu vou passar aqui nossos argumentos aqui para o map. Então, primeiro eu vou passar a função lambda, onde ele vai receber aqui o x, e vai retornar aqui o x mais 100. E aí aqui eu vou passar a mesma lista lá de cima, por exemplo. E olha lá, agora eu adicionei 100 a cada um desses elementos, tá, usando uma função lambda. Em vez de eu precisar criar uma função, eu uso uma função lambda, e isso aplica aí a cada elemento. Por exemplo, mais um exemplo aqui eu vou passar list map, vou pegar a função lambda, que recebe x como argumento, e eleva ao quadrado esse x. E agora eu vou passar uma lista nova aqui, vou passar 2 e 4, por exemplo. E tá aqui, ó, ele elevou 2 ao quadrado, e elevou 4 ao quadrado, que dá 16 aqui. Então, a gente começa a interagir aí, utilizar o map e o lambda junto, para conseguir aí fazer funções aí de maneira simples, fácil, e isso é muito poderoso. A gente também consegue, vou criar aqui, utilizar lambda com dois argumentos, por exemplo, x mais y, vou fazer bem simples, e passar aqui duas listas. Então eu passo a primeira lista e a segunda lista, 10 e 100, por exemplo. E ó, o que ele faz? Ele vai somar o primeiro elemento dessa lista com o primeiro elemento dessa lista, e o segundo elemento da primeira lista com o segundo elemento da segunda lista. Então ele começa, o x ele praticamente vai iterar sobre os elementos da primeira lista, e o y ele vai iterar sobre os elementos da segunda lista. Então a gente consegue usar de novo funções lambdas com vários iteradores, aí pode ser uma lista, pode ser uma tupla, pode ser outra coisa, tá? E a gente consegue aí fazer funções entre elas. Ó, por exemplo, vou fazer um outro exemplo desse, que eu recebo x em y e eu elevo x elevado a y. Então eu vou passar aqui 10 e 100 e vou elevar o primeiro ao quadrado e o segundo ao cubo aqui. Tá, aqui eu fechei o map antes, ó, não tinha que ter fechado o map ali antes, então beleza. Porque dentro da função map eu passo a função, passo o primeiro iterador e passo o segundo iterador. Eu tinha colocado esse parênteses errado. Então, ó, 10 elevado ao quadrado dá 100, e 100 aqui elevado ao quadrado, ao cubo, na verdade, dá aqui 1 milhão aqui, por exemplo. Então, tá, a gente consegue aí fazer funções mais complexas e, claro, que nem eu mostrei aqui no primeiro exemplo, se for uma função muito complexa, você pode criar essa função à parte e só jogar o nome dela aqui. Bom, então vamos aqui para mais um exemplo, onde eu vou utilizar a função aqui. Tá, eu vou passar uma lista de strings, então eu vou acessar aqui o primeiro elemento, então a primeira letra desses strings, tá, e eu vou checar se esse elemento começa com a letra A maiúscula. Tá? Então eu vou passar a lista aqui. Mar, borboleta, tigre e arte. E aqui ele retorna true ou false, por exemplo, se está cumprindo essa condição aqui, tá? Então se a letra A for maiúscula.
eu vou até copiar, vamos para um outro exemplo com strings, tá? E eu quero que ele passe aqui todos esses elementos aqui para upper. Tá? E aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção, que assim, eu estou usando uma função lambda, tá? Mas para utilizar uma função que já existe. Quando eu vou utilizar uma função que já existe, eu posso passar só o nome dessa função. É só que tomar cuidado que aqui não vai ser o x, tá? O x é quando eu pego o elemento lambda, tá? Essa função lambda upper aqui, né? Essa função upper, ela é relacionada a string, tá? Então ela fica dentro aqui da string, tá? Ela tem essa função upper, tá? Então se eu utilizar isso, ó, eu chego no mesmo resultado do que eu utilizando a função lambda, mas de um jeito aqui bem mais fácil. Um outro exemplo agora, utilizando a função range, tá? Eu consigo passar a função range, eu consigo passar o primeiro elemento da função range e o segundo elemento como 5, 6 e 7, por exemplo. Aí quando eu rodo isso, ó, ele me retorna aqui vários ranges aqui, tá? Com isso. Eu até vou copiar e colar. E a gente pode, por exemplo, agora utilizar o list comprehension, que a gente viu na aula passada. Então, estou pondo isso dentro de uma lista. Eu vou passar o list x for x in. Então, o x ele vai pegar cada elemento desse range e eu estou passando para uma lista, para a gente quebrar aí essas sequências numéricas, tá? Então, quando eu faço isso, olha lá, ele quebrou aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que é justamente aqui o range de 0 a 5, o range de 1 a 6, tá? Então, a gente consegue brincar bastante aí utilizando a função map e outras funções que já existem no Python. Por exemplo, vamos supor que a gente tem essa lista de números, tá? E eu quero aqui, usar a função round, que é arredondar esse número, tá? Eu vou passar essa lista de números e agora eu vou passar a função range, porque para quem não lembra, né? Vou até colocar aqui. E o range, ele recebe um número e aqui ele recebe as casas decimais, tá? Por padrão, o round ele utiliza aqui o none aqui como casa decimal, que ele não vai passar nenhuma casa decimal. Só que agora a gente vai passar. A gente vai utilizar um range, por exemplo, de 0 a 7, tá? Então, um range de 0 a 7, até ele vai ser de... Né? Deixa eu até rodar aqui, acho que fica mais visível para vocês, ó. Então, ele retornou aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, quando eu quebrar isso daqui, ó lá, o primeiro número, ele retorna aqui com 0 casas decimais, né? Ele até retorna com 0.0, tá? Porque para retornar sem nada, eu tinha que utilizar o parâmetro none, tá? Então, quando eu estou passando 0, ele arredonda, ignorando a casa decimal, mas deixa o número ainda como float, tá? Então, ele arredonda aqui sem casas decimais, arredonda esse número para 4. O segundo, ó, ele deixou uma casa decimal, então 5,5, aqui 2, aqui 3, assim por diante, até chegar no último número, que ele deixou aqui com 6 casas decimais. Então, percebe que dá para brincar bastante aqui utilizando as funções, utilizando aqui o range, por exemplo, e fazendo bastante coisa. E por último, vamos fazer um map aqui utilizando um dicionário, tá? Então, eu vou criar um dicionário. O primeiro elemento é banana. E tem 5 bananas, por exemplo, e o outro é uva, e temos 8 uvas. E vê que ele retorna aqui um dicionário, e eu vou utilizar agora como parâmetro items. Tá? Então, ele retorna aqui a lista, tá? E cada elemento aqui, praticamente, ele retorna em uma tupla. Tá? Então, é isso daqui que eu vou utilizar aqui na função lambda, na função map, né, na verdade. Então, eu vou utilizar um list, um map, tá? E eu vou usar aqui uma função lambda para pegar cada elemento desse. Então, ele está pegando a tupla. Eu vou pegar o segundo elemento, que é um número, e eu vou multiplicar por 10. Tá? E agora eu vou passar esse elemento aqui, que é o nosso iterador. Quando eu faço isso, olha lá, ele retornou 580, né, multiplicando aqui os elementos desse dicionário aqui por 10. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o star map. Tá? O map é uma função padrão do Python, tá? O star map não. Então, até ó, se vocês jogarem no Google itertools Python, ele vai trazer essa biblioteca itertools, que é a documentação, aqui é a documentação da biblioteca com todas as funções que essa biblioteca tem. Essa biblioteca é justamente para criar loops aí eficientes com vários iteradores. Tá? A gente vai utilizar o star map. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar isso. Tá? Então, from itertools, eu vou dar um import no star map. Tá? Então, aqui eu praticamente estou falando que dessa biblioteca itertools eu quero importar esse star map. Tá? E agora eu vou pegar e utilizar o star map. Ó. Você vê que ele recebe uma função e uma sequência. Tá? Como parâmetro, ele é bem parecido com o map. Tá? Então,
eu praticamente vou passar aqui uma lista, só que agora eu vou passar o star map, tá? E eu vou passar uma função lambda que recebe x e y, e ele multiplica esse x vezes esse y, tá? E agora eu vou passar a sequência que ele aceita. E a sequência que ele aceita é uma lista com tuplas dentro. Então a primeira vai ser 2 e 5, a segunda tupla 10 e 10, por exemplo, e a terceira tupla 5 e 5. E olha lá o que ele faz, ele multiplica os números dessa tupla. Então 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100, 5 vezes 5, 25. Tá? Então percebe, ó, até nesse outro exemplo que ele fez, ele passou aqui a potência, tá? Eu posso até repetir isso daqui que ele fez, ó, vamos lá. Ele passou aqui a função, uma função que é própria aqui do Python, que é o poll, que é elevar a potência. E o que ele fez? 2 elevado a 5, né, deu 32. 10 elevado a 10, esse número aqui gigantesco, né, igual 5 elevado a 5, daqui 3.125. Então ele está aplicando a potência, né, esse número elevado ao segundo número, esse número elevado ao segundo número, beleza? E aí até, olhando a documentação dessa biblioteca, vocês podem aqui brincar, tá? Então aqui, ó, a gente tem iteradores aqui infinitos. Eu vou pegar o repeat, tá? Vamos dar mais um exemplo, o repeat, tá? Eu tenho que sempre baixar, tá? Ele aqui, tem que portar ele aqui. E vamos utilizar aqui o repeat. O repeat ele recebe dois argumentos, o elemento e aqui o quantas vezes a gente quer que repita isso, tá? E aqui pode ser infinito, tá? Você tem que tomar cuidado quando estiver utilizando esse iterador, porque ele é infinito. Se eu não passar um parâmetro, ele vai fazer isso infinitas vezes e vai quebrar, tá, seu Jupyter aí, tá? Então eu vou utilizar o list só para a gente visualizar isso. Vou passar o repeat e eu quero imprimir o número 10 15 vezes. Lembrando que se não passar o 15, ele vai ficar infinitas vezes rodando aí. Então, ó, olha lá, a gente imprimiu o 10 aqui várias vezes. Então, isso é só para mostrar para vocês podem utilizar aí, ó, outras funções, tá? Tem o count, cycle, tem várias funções aí que vocês podem utilizar aí para brincar aí com elas, beleza? E elas trabalham muito bem justamente com essa ideia de iteradores. Então é isso para essa aula, pessoal. A gente viu nessa aula a função map, uma função extremamente poderosa aí quando a gente está trabalhando com iteradores. Na próxima aula a gente vai fazer a função filter, né? Então fica ligado, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários e deixa um like no canal aí. Valeu, até a próxima!